8h08 em Campos, estamos de volta, já com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 24 de abril de 2020, sexta-feira. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM, muito obrigado pelo seu carinho. Já tem as participações também aí no Face, né? Em nossa live direto no Face e no YouTube, nossa página folhafm98.com.br. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast também, e logo mais às 17 horas a reprise desse programa na Plena TV. Bom, antes de retornar aí a entrevista com o secretário Anderson Campinho, hoje com a presença do Arnaldo Neto, eu quero só destacar aqui, Arnaldo, com sua licença, o trabalho do PROCON Campos e também pela segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos, apertou aí, cobrou uma rede de supermercados grande de Campos, e ela foi obrigada a tomar aí as suas medidas lá para manter os preços normais, porque vinha disparando o preço e as denúncias aumentaram muito. Então, naturalmente, a partir de agora a gente vai permanecer de olho como consumidor, mas essa rede de supermercado já se comprometeu em nota divulgada ontem à imprensa, toda divulgada aqui, completa, avisando sobre a margem de lucro que será mantida a mesma de março de 2020. Tá certo? Registrando o trabalho aí do PROCON e da segunda Promotoria. Arnaldo, voltamos e com a entrevista com o Anderson Campinho, passando essa experiência sobre essa questão da barreira sanitária, que eu vejo muito improvável de acontecer em Campos, até porque Campos parece uma peneira, entrada para tudo que é lugar. Medidas de isolamento social também no município e ações de segurança durante esse período da pandemia. Arnaldo. Antes da gente mudar a pauta, Campinho, como tinha combinado com você no bloco anterior, que falar sobre as ações de dentro do município, eu vou porque aí ainda relacionados a essa questão da barreira. Antes tem aqui, só para te registrar, o comentário do Maurício Furel Batista, nosso ouvinte assíduo, falando sobre a questão de Brasília, que em meio à pandemia vemos um presidente preocupado com a política do seu governo. É a questão do comentário inicial. Mas aqui tem dois comentários do João da Costa Cunha, que eu vou ler os dois, Campinho, e depois você traz seu comentário com relação a isso. Ele diz: vejo que a barreira montada entre Campos e São João da Barra seja ineficaz, pois se resume em questionamentos como: você mora onde, você vem de onde, vai para onde, ou seja, não se identifica os... Segundo ele, o correto seria aferir temperatura, fazer testagem rápida e, se necessário, fazer o exame de contraprova. Aí eu vou até fazer um adendo aqui, porque não tem essa eficiência em lugar nenhum dessa velocidade. Não, mas ele não passou lá por agora, né? Porque termômetro tem, a aferição de temperatura tem. Essa questão do exame... A questão do exame, aí eu vou entrar naquele outro quesito, que eu não vou discorrer sobre isso, porque eu não sou profissional de saúde. Agora existem, né, os critérios para as pessoas, para que a pessoa seja submetida ou não ao teste, né? A gente não pode sair por aí testando todo mundo que passar pela barreira, né? Já imaginou? Com esses números aí que foi passado, como você falou aí, né, dos números, acho que 59 mil. Então, a gente sai se testando todo mundo que passou em cada carro, considerando que em cada carro não tem só uma pessoa. Então, assim, existem os critérios para isso. A gente tem teste rápido no município, a gente tem sim na barreira o termômetro, agora existem critérios para isso. Assim, a gente questionar o serviço de um profissional de saúde é muito complicado. Eu não tenho, mas eu tenho certeza da eficácia, porque eu acompanho diariamente as ações que são realizadas, como eu falei, das pessoas que são submetidas à quarentena, tanto que o primeiro caso logo diagnosticado
foi de uma pessoa que passou pela barreira sanitária, isso prova de que o serviço funciona e que a gente foi dando continuidade a isso. Agora, esses questionamentos, né, eles podem existir, como existiu, o respeito, o posicionamento da pessoa que está participando, mas a gente não pode sair por aí testando todo mundo que passar por lá. A questão do termômetro a gente tem lá sim. E a eficácia ou não eficácia, eu entendo que existe uma eficácia muito grande, né, pelo que a gente tem comprovado. Ele, no mesmo comentário, ele continua aqui que outra questão é a interrupção no transporte coletivo. Muitas pessoas, muitos trabalhadores em serviços essenciais, como por exemplo os hospitais de campos, que não estão conseguindo se locomover. Aí eu vou te fazer uma pergunta em cima desse comentário dele. Essa questão da interrupção do transporte coletivo de ônibus foi só naquele período que eu falei lá no início, de 8 a 12 de abril? Não, então, todas essas medidas, né, que a gente implementou aí nos decretos, elas foram de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde. Ela foi criteriosamente avaliada pela nossa secretária de saúde, pela doutora Arnene, pela nossa procuradora do município. Então, assim, foi atendendo as recomendações do Ministério Público Estadual. Então, assim, todas essas medidas restritivas, né, elas foram feitas dentro de critérios, assim, bem rigorosos e avaliados com muito cuidado, cada coisa. Tanto que a gente teve, inicialmente, a gente reduziu, né, o número, a questão de passageiros, depois restringiu, aí, né, a gente trabalhou em cima da questão também do transporte alternativo dentro do município, das vans, né, a questão do transporte do Uber, aplicativo, lotada, né, então, todo esse trabalho foi muito criterioso, né, a gente sabe, como eu falei desde o início, é muito complicado, a gente, assim, eu enquanto policial, então, eu entendo que a gente às vezes acaba sendo inconveniente, né? Como eu falei que ninguém gosta de ser fiscalizado, né? A polícia já tem essa visão, às vezes, de entendimento pela população meio distorcido. Você imagina agora, quando a gente chega, por exemplo, num comércio que está descumprindo uma medida e você falar para o comerciante que ele não pode trabalhar daquela maneira. Você imagina se chegar para alguém que estiver jogando bola numa praça pública, um grupo, né, de adolescentes que estiver jogando e tirar esse grupo de adolescentes dali. É muito complicado, a gente acaba sendo muito inconveniente. Muito inconveniente. A gente sabe, mas é necessário, né, é necessário que seja feito dessa maneira e a gente não tem o que fazer a não ser cumprir os decretos que a gente tem. Certo. O outro comentário é no mesmo sentido, então não faz sentido ficar de eu reler aqui, falando sobre da ineficácia, e no final, quando você respondia, Campini, ele diz que mora em Barcelos e passa todo dia na barreira. Nunca fez a temperatura. Então, a crítica dele é com relação a essa questão. Nunca foi. Segundo ele, não. Porque então na abordagem, obedece a critérios, né, estabelecidos pela equipe de saúde. Não foi, se ele está dizendo que não foi. Então, deve estar numa questão enquadrado nos critérios que determinaram que não fosse necessário. Só para complementar aqui a questão dos comentários, temos ver, praticamente o vizinho nosso aqui também já está falando, como cidadão sanjoanense, agradeço e parabenizo ao Campini pelo trabalho realizado, muita seriedade e comprometimento. Só trazendo aqui esse comentário. Uma pergunta aqui, Arnaldo. Você permite aqui só, secretário, um empresário de Campos, né, até alegando o movimento, a queda muito grande, mandou uma mensagem aqui para o Zap da gente e disse o seguinte, perguntando o seguinte, ele pode fazer entrega dos seus produtos em São João da Barra? Sim. O produto dele é essencial? É pneu, por exemplo. Então, a gente tem que saber que está dentro de Campos para entrar em São João da Barra. Para deixar o pneu e voltar, se o condutor
se a equipe dele de serviço estiver obedecendo os critérios de número de passageiros nesse veículo, se estiver usando o EPI, se estiver com álcool em gel, se vai entrar no município, deixar a mercadoria e voltar, sim. Ah, perfeito. Se não for produto essencial, não entra. Não, até se vai entrar no município, deixar essa mercadoria e sair, desde que esses motoristas estejam devidamente equipados, né, com equipamento de proteção individual, com EPI, fazendo uso de álcool em gel, ele vai poder entrar no município, sim. Perfeito. Acho que está respondido. Vamos continuar então agora com essa questão. Nogueira, valeu. Vamos só continuar agora com essa questão das medidas que foram preconizadas em decreto e o cumprimento dela dentro das... Como que tem sido essa questão da fiscalização por parte de todos os mecanismos dentro do órgão de segurança pública, né? Você tem a Guarda Municipal que pode atuar, a Defesa Civil, enfim, tem o apoio ao PROCON, como você mesmo colocou. Como que tem sido a atuação dentro do município? Há resistência por parte da população, sobretudo essa de restrição social, isolamento social? Sim, no início a gente teve alguns, né, moradores, comerciantes, né, sobretudo, que tiveram alguma resistência. Hoje o pessoal já entendeu mais, até porque inicialmente a gente teve algumas medidas, alguns comércios que não poderiam funcionar, como material de construção, depois foi liberado para trabalhar para retirada de mercadoria. É importante dizer que o serviço de delivery pôde funcionar o tempo todo, né? A gente atua, a Guarda Municipal, diariamente vem fiscalizando isso, o PROEIS, né, vem fiscalizando isso e dando suporte, principalmente a fiscalização de posturas, que o número de denúncias que chega para a gente, assim, é muito grande. A gente vai verificar, porque assim, o tempo foi passando e as pessoas acataram inicialmente, né, e agora já começa um ou outro querendo funcionar de alguma maneira. A gente, né, conhece o ser humano e sabe que as pessoas estão tentando se adaptar de algum modo a querer burlar o sistema. Mas a gente fiscaliza muito, diariamente. Hoje, por exemplo, né, sexta-feira, a gente vai ter a reabertura dos bancos, né, tem um pessoal que ainda precisa receber o auxílio do governo federal, então a gente tem aquela questão das filas em frente às agências bancárias, que é difícil, a gente bota um pessoal ali para fiscalizar, para apoiar, para orientar, que tem que haver a distância de 1,5 m no mínimo, a questão do álcool, e a gente coloca o pessoal ali, coloca funcionário ali para orientar esse pessoal. A gente tem resistência, tem a agência bancária que já demarcou no chão, colocou no chão listrada, a fita zebrada, dizendo o espaço onde cada um tem que ficar, mas a pessoa resiste a isso. A gente entende como é que as coisas funcionam. Você bota uma lista aqui e fala que a pessoa não pode passar daqui, mas aí mesmo que a pessoa quer passar daqui, quer encostar, ficar colado no que está na frente, a gente vai orientar. Todas as agências bancárias, Casa Lotérica, assim, a Defesa Civil continua com seu serviço normal e atuando na barreira 24 horas por dia. Mas a fiscalização maior que existe atualmente é da equipe da fiscalização de postura, que atua direto em cima disso, e principalmente na questão das denúncias, porque os comércios eles já estão cientes, né, os comerciantes estão cientes do que eles podem e o que eles não podem. Então hoje a gente atua nos comércios muito mais de verificar se está tudo em ordem, e muito mais em cima das denúncias que chegam para a gente. Isso é diariamente, de segunda a segunda, não para. Entendi. Mas e o comércio está sendo... Quem descumprir, prevê multa nesse sentido? A fiscalização e postura tem atuado dessa forma? Ou o comércio tem sido bem receptivo, que pelo que me parece? Como eu falei com você, eu fiquei um mês sem ver a Atafogo. Eu acompanhei mais o desenrolar desses decretos em Campos. A gente sabe como está acontecendo. Agora aqui eu fiquei um pouco por fora, porque eu fiquei muito tempo lá em Campos, só acompanhava o que a mídia, o que as pessoas me passavam por telefone, mas é diferente de você estar vendo o dia a dia, né? Como que foi aqui esse enfrentamento junto ao comércio? Teve resistência? Então, inicialmente teve um outro comerciante que teve resistência de entender o que era necessário ser feito, mas a gente não precisou
né, conduzir nenhum comerciante até a delegacia, como seria previsto, ou lacrar qualquer comércio que fosse, caçar alvará de funcionamento. Não precisou ocorrer isso em comércio algum. Embora a gente tivesse a existência, mas foi resolvido com diálogo, né, que é o que a gente almeja sempre que se resolva da melhor forma possível, e a gente conseguiu, até o presente momento, manter dessa maneira. Embora houvesse, sim, em alguns momentos, se tenha ocorrido a resistência por parte de alguns comerciantes, mas a maioria entende a necessidade, entendeu a necessidade do que é preciso ser feito. Campinho, lá no começo das medidas de restrição, ali meado de março para abril, acho que na primeira semana, final de semana de você na barreira sanitária, né? Inclusive eu falei com a prefeita Carla, falei com você, não cheguei a falar com a Arlene, mas recebi uma mensagem da Arlene, que muita gente estava vindo para a praia no final de semana. Né, que parecia até que era... Eu até escrevi um artigo no dia falando que não é nem carnaval, nem era verão. Que ficar em casa. De restrição, não de férias. Mudou depois de um período, a gente não teve mais essa pelo menos assim, denúncias de reincidência com relação a isso. Só que o que me chamou muita atenção naquele episódio, desse primeiro final de semana, é que as pessoas escolheram justamente o mesmo espaço da praia. Você tem toda uma faixa de litoral que você poderia ficar espalhado, mas escolheram o mesmo espaço da praia. A praia, né, a faixa de areia, é que essa união. Mas mesmo assim, estiveram lá para orientar, para tentar coibir esse tipo de aglomeração. Aquele final de semana, sobretudo, aquele primeiro ali que foi, acredito, tenha sido o mais complicado de todos. Então, a gente observou, sim. Eu lá na barreira, inclusive no dia que eu falei com você, eu estava lá na barreira, e quando eu estava falando com você, tinha carro com mudança, trazendo mudança. Sim. Parecia mesmo que a gente estava ali na sexta-feira de carnaval. As pessoas estavam chegando mesmo na praia e outras coisas que a gente, além do que a gente via lá, a gente fez algumas pesquisas, por exemplo, uma coisa simples, né? A gente que conhece muita gente, né? Então eu perguntei a algumas empresas de internet, por exemplo, se estava vendo, porque as pessoas aqui em Sornabá, as casas de veraneio, as pessoas colocam internet no verão e depois cancelam. Houve uma recontratação assim, em massa, né, do serviço de internet, ou seja, as pessoas, fica, né, comprovadamente, né, que as pessoas estavam retornando à praia, para permanecer na praia, e isso permanece. Aquelas pessoas que vieram naquele período, elas hoje não estão direto, porque, né, em Campos algumas coisas voltaram a funcionar, então essas pessoas acabaram voltando, mas continuam vindo para São João da Barra, porque as pessoas que têm residência aqui, conseguem comprovar a residência aqui e vão conseguir entrar. E, assim, a ação nossa na praia, ela foi feita junto ao Ministério Público, inclusive com a presença do promotor Marcelo Lessa, o doutor Marcelo Lessa, acompanhou a ação na praia. O Corpo de Bombeiros faz esse serviço diariamente, cumprindo o decreto estadual, que prevê essa orientação às pessoas a não utilizarem a praia. E a gente fez junto, e a gente também atua, nesse sentido de orientar as pessoas a não permanecerem ali. Como eu te falei, né, existe essa questão, porque é da União, mas existe entendimento lá do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o município tem atribuição, né, para restringir ou não essa questão também, embora seja a competência da União, né, sabidamente, mas nós estamos hoje numa situação completamente diferenciada da normalidade, né? Então, muitas Sim. coisas, hoje a gente tem que entender que não é um período normal. E ainda as nossas ações são sempre legítimas, até porque o trabalho é muito mais em cima da orientação. A gente não adianta. A gente está, né, fechando um comércio, restringindo uma coisa e outra, e as pessoas estarem ali se aglomerando numa praça para jogar bola. Então, para que a gente está fechando o comércio? Entendeu? Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento. Certo, Campinho. Eu tenho aqui mais alguns comentários que eu vou trazer aqui rapidamente. Mônica Pá, bom dia. Realmente todas as denúncias que são feitas antes do Campinho são devidamente apuradas. Parabéns. O João da Costa Cunha, que foi o que fez aquelas perguntas com relação à barreira, ele agradece as respostas do secretário, embora tenha críticas construtivas. Reconheço a determinação em fazer o melhor
prevenir o contágio do Covid-19 dentro das condições de trabalho. Excelentes entrevistas durante a semana, parabéns a toda a equipe do Grupo Folha. Tem também José Carlos Monteiro Neto, parabéns pela entrevista, o entrevistado. Binho, fiz essas leituras aqui desses comentários e já comentei com você no intervalo. Nogueira, você prefere ir logo ao intervalo ou eu continuo aqui? Não, podemos fazer um intervalo agora para fechar o último bloco com um tempo mais folgado um pouco. Fica bom. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar o campinho avisado também ao público, falar um pouquinho sobre essa questão de segunda. Teve uma repercussão nas redes sociais com relação àquela homenagem que foi feita à Nossa Senhora da denúncia de possíveis aglomerações. Pra gente falar um pouquinho de como foi aquele esquema ali, o que aconteceu na realidade. Perfeito. Muito bem, são 8 horas e 28 minutos em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, e o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. Eu sou o Cláudio Nogueira, o Arnaldo Neto é o jornalista que está conosco hoje, aqui no suporte técnico Carlos Alberto, e estamos recebendo em sistema de videoconferência, em home office aqui, pelo menos agora pela manhã, o Anderson Campinho, secretário de Segurança do município de São João da Barra, e as medidas de combate a essa pandemia do coronavírus. São 8 horas e 29 minutos. Voltamos em 2 minutos. Não saia daí, você ouve a Folha FM. A Folha FM faz a